Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é A Roda de Ensinamentos no Planeta Terra. Ela foi dada em Siracusa, Nova York, Estados Unidos, em 29 de julho de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a conclusão de um evento de ensinamentos de 2 dias. E a canalização que está sendo apresentada é principalmente para aqueles que estão aqui, na sala, que passaram pelo ensinamento, que compreenderão muito melhor do que você estiver simplesmente sintonizado. Então, é bem específico. E, no entanto, mesmo com este atributo de especificidade, haverá aqueles que aprenderão. Eu quero falar sobre a roda de ensinamentos. Em dezembro, alguns meses atrás, em 2017, eu abri o tema. E o raciocínio por trás disso foi mais do que simplesmente dar a vocês informação como Lemúria poderia ter sido. Era para iniciar a expor ao planeta os absolutos ensinamentos centrais da fonte. A fonte, que é o que vocês chamariam Deus, uma palavra que vocês criaram. Uma palavra que vocês atribuem um gênero a ela. Use qualquer palavra que quiser. É a fonte central, é amor, é a compaixão. E tem uma mensagem para os humanos. E esta mensagem é a informação central que foi dada na Lemúria. Por aqueles que nós chamamos aqueles que poderiam dá-la. Os seres ascensos, os seres angelicais. Chamem como quiserem. Que sentaram-se em frente às crianças e adultos e deram informações que eram puras, vindo do centro, do Criador. Prefaciado com isso, se quiser. Meus queridos, isto é o que vocês querem. Porque isto vem da fonte. Meus queridos, isto é o que vocês precisam saber para esta jornada que vocês estão prestes a tomar no planeta Terra. Portanto, os princípios que são ensinados na roda de ensinamentos se tornam importantes para esta era na qual vocês estão e que estão ouvindo a mim interiormente. Porque eles ajudam isto a conduzir para o paradigma da mudança, para conduzir para a verdade. Um curso de renovação para velhas almas, do que realmente é importante e o que não é. E se você estudou a roda, o que vocês fizeram nestes 2 dias, meus queridos, que estão à minha frente, se você estudou isto, mesmo que um pouco, há um tema. E o tema é benevolência e amor, e sistemas que são benevolentes, e grupos de alma e famílias. Cada simples mensagem, cada simples aro da roda, a numerologia da roda, os significados de tudo, dos espaços, tudo aquilo, tem uma única mensagem. Vocês são conhecidos por Deus. E qualquer coisa que não mostre isto a vocês não é importante para esta época. Não seja enganado por aqueles que virão para você com ideias de perdição e frustração e medo e drama e dirão, bem, é para lá que você está indo, porque não é verdade. E haverá aqueles que se chamarão velhas almas e trabalhadores da luz que farão isto.
E isto é um hábito, meus queridos, é tudo o que é. Não haverá nenhum propósito obscuro para fazer aquilo, é simplesmente um hábito. O hábito de uma velha energia. É para isso que isto serve. Então, eu estou falando neste momento para dar a vocês os motivos do porquê em dezembro eu me sentei entre duas mulheres lemurianas e dei a mensagem que eu dei para tornar vocês familiarizados novamente com a beleza da fonte central da qual vocês vêm. Para os tornar familiarizados com a pureza do amor, de onde todas as coisas vieram. E alguns de vocês terão ressonância com a informação, mesmo que ela seja diferente daquilo que vocês pensam que ela poderia ser. Ou que você tenha aprendido algo que é diferente. E naquilo que é seu próprio poder intuitivo, você pode decidir se tem ressonância, se é correto, e se faz qualquer diferença da forma como você pensa. Eu adoraria simplesmente continuar a história, como se eu tivesse as mulheres lemurianas sentadas ao meu lado agora. Eu não preciso acessar o acástico delas, daquelas mulheres, porque eu estava lá. Eu estava lá. Mesmo que Cryon nunca tenha sido um humano, aquilo que vocês chamam de Cryon, aquele grupo que vocês estão ouvindo agora, aquele grupo de alma, estava aqui. É quase como uma sessão de torcida, por milhares de anos, observando o que aconteceu em outros mundos acontecer aqui. Observando o DNA de um animal chamado humano mudar para um veículo sagrado, que é magnífico e cheio de Deus. Esta é a história da criação. Esta é aquela que vocês aprenderam, mesmo das Escrituras. Uma real mudança, uma transformação. E então tudo começa a mover-se de uma forma diferente. Com livre-arbítrio, conhecimento, e o quebra-cabeças começa. Eu quero apresentar a vocês algo, como se estivéssemos de volta no Havaí. Eu quero contar-lhes um pouco mais a respeito do raio espelho. Agora, isto é fundamental apenas para aqueles que estão aqui e que estudaram comigo, meu parceiro e a parceira de meu parceiro hoje. A discussão a respeito do espelho foi profundo de todos vocês. Para a maioria dos que estão aqui, velhas almas, eles aprenderam a respeito do que é que vocês refletem para outros e mesmo de volta para si mesmos. E a ideia de espelhar Deus em vocês é principal. Mas este conceito era completa e totalmente desconhecido e novo. Informação central para os inocentes que se sentaram como crianças, querendo ouvir daquela bela e mestra mãe. O que é que Deus tem e quer que você saiba? E elas levaram para extensões além do que vocês pensariam que elas fariam, em sua ultra simplicidade, porque era o início de um ensinamento. Para vocês, elegante, complexo. Para alguns, compreendido. Para eles, não. Hoje vocês abrem um livro e citam a partir daí. Imagine uma criança que nunca leu qualquer coisa. Vocês não abrem um livro e leem qualquer coisa, porque vocês não têm o paradigma da leitura, vocês não têm aquele paradigma
língua escrita, vocês nem mesmo tinham cartas. Isso é o quão primitivos eles eram. E abertos, e prontos, e novos. Para uma mãe pleiadiana sentar-se e dizer: isto é o que 23 cromossomos significa. Vocês são parte de um sistema de criação. E que é belíssimo. E raio por raio até que vocês chegaram ao espelho. Quando vocês chegam ao espelho, nem todos vocês compreenderão. Vocês perceberam que um dos atributos, chamado reflexos de si mesmos, estava nos ensinamentos das crianças e não nos dos adultos? É um conceito que as crianças amavam, devido ao que elas faziam com ele, e o que a mãe lemuriana fez com ele, que também era pleiadiana. A consciência mestra das professoras compreendia a natureza humana. A natureza humana de um lemuriano, no início, compreendido, porque eles estiveram lá, eles trabalharam com eles eram professoras mestras. E devido àquilo, elas sabiam o que fazer para autoensino, os ahás que as crianças teriam. Então vamos começar onde nós paramos, no Havaí. Vamos falar sobre a Lemúria e vamos falar sobre o espelho. Em primeiro lugar, não havia nenhum espelho na Lemúria. Vocês sabem disto, não é? Nenhum vidro, nenhum metal. Portanto, havia apenas uma única forma de ter reflexos. E é claro, aquilo era a água. Os lemurianos eram muito espertos, muito inteligentes, na forma como eles construíam as coisas, de forma muito eficiente e muito prática, usando todos os elementos que estavam disponíveis, incluindo até mesmo pedaços de lava. E eles tinham espelhos. Um pouco estranho, talvez, mas aqui está como eles fizeram. Ligeiramente abaixo do solo, imagine uma indentação que também era um disco. Uma indentação como um disco, que era cuidadosamente aplainado. Os lemurianos usavam suas mãos, trabalhando com quebra-cabeças para fazer o nivelado e mais suave em suas indentações. Então, quando eles colocavam água dentro dele, seria perfeito. E se vocês fizessem de forma correta, você poderia ficar sobre aquela piscina, aquela pequena piscina. E se fizesse de forma correta, poderia se ver perfeitamente. Não havia ondas, porque não havia vento, porque estava ligeiramente abaixo do solo. Mas você não podia ver muito bem, porque eles perceberam que o céu não estava iluminando-os de forma alguma. Então, tudo o que eles viam naquele alto espelho que eles tinham, aquele que era água, tudo que eles viam era uma sombra e o céu. Então, eles rapidamente perceberam que aquele espelho que eles tinham construído funcionava melhor à noite. E, portanto, os mesmos fluidos utilizados para criar o hub, que era aceso, sobre o qual falei com vocês, também era usado ao redor daquele espelho de água. E à noite, quando eles então se inclinavam e olhavam para si mesmos, eles estariam iluminados. E eles podiam ver a si mesmos claramente pela primeira vez. Era estranho inclinar-se sobre aquilo. Na verdade, você precisava ser seguro por seus amigos. Aquilo não era tão conveniente assim. E então, eles construíram um aparato. Muito próximo ao solo, eles o fizeram. Pense nisso como uma pequena escada, feita da madeira das árvores que eles tinham. Era firme, e eles poderiam inclinar-se sobre eles. E ele se estendia sobre aquele espelho de água. Naturalmente, eles precisavam pegar seus cabelos e colocar para
atrás para que não ficasse no caminho. Cada um subia naquele aparato e moviam-se lentamente sobre o espelho, totalmente aceso, e eles podiam contemplar pelo tempo que quisessem e ver seu reflexo. Como vocês podem imaginar, havia muitas dessas coisas. Porque é isso que vocês queriam fazer, era algo único. Não se podia fazer isso no oceano, na verdade não. E as piscinas perto do mar estavam sempre cheias de correntes. Mas aqui se podia fazê-lo, porque a água estava completa e totalmente parada. O vento não soprava ao redor, era um espelho perfeito. As professoras pleiadianas instruíram as crianças uma de cada vez para se reunirem ao redor e brincarem os reflexos de si mesmos. E uma a uma, as crianças, rindo e brincando com alegria, se espalhavam por ali e olhavam para si mesmas. E a mestra professora dizia, ok, todos em silêncio. E aquele que olhava no espelho seria perguntado, e o que você vê? E as crianças, sendo crianças, não diziam, bem, eu vejo uma face. Elas imaginavam coisas. E a criança dizia, eu vejo um peixe. E a professora lemuriana dizia, você vê um peixe? Tudo bem, vamos falar sobre o peixe. E antes que a criança pudesse dizer, bem, eu estava apenas fingindo, ela era um peixe. E então a pergunta seria, como é o peixe? Esse peixe que você vê no espelho. E eles diziam, ele nada no mar e ele tem uma família. Tem múltiplas cores onde nós vivemos e é belo. E às vezes o peixe é alimento para a vila e nos mantém vivos. E é um ciclo porque o peixe tem seus filhotes. E a criança continuava falando sobre o que aquele peixe significava. E então, cedo ou tarde, todas elas entendiam a cena. Que não importa o que elas dissessem que eram, elas precisavam então explicar aquilo. E os reflexos de si mesmos se tornaram os reflexos da natureza, de Gaia, do céu, da beleza, do dia, da noite e as estrelas, e cada criatura possível que caminhava por lá. E os reflexos de si mesmo para as crianças se tornaram os reflexos de tudo o que é. Uma vez que elas captavam aquela ideia, elas faziam de conta que eram coisas que não existiam. Tentando até mesmo enganar as mães lemurianas, que o esperavam. E então começavam a fazer as perguntas. E os animal imaginário que você vê, diga-me onde ele vive, como funciona, e o que ele faz. E na imaginação de uma criança, tudo o que elas produziam realçava a história. Pois elas agora eram reflexos de coisas que eram invisíveis ou talvez que elas não tinham visto ainda em sua criatividade. Elas eram parte do universo, elas eram parte da criação, elas eram parte da invisibilidade, elas eram multidimensionais. Reflexos de si mesmos como era o jogo das crianças que elas adoravam. E mais tarde se tornou os reflexos do espelhar Deus em você. Não era muito difícil, quando eles se tornavam adultos, continuar a falar desta forma, mesmo que eles não tivessem aquilo que era o exercício divertido. Ao invés, aqueles que seriam xamãs estariam falando sobre o espelhar neles mesmos da natureza, do que eles sabiam que era Deus, ou acreditavam que era Deus, ou a fonte central, para aplicar para eles mesmos. E com todo o aprendizado dos outros raios, isso dava a eles alegria. É simples, mas é belo. Eu queria dizer isso a vocês, para que vocês soubessem o que era.
para que soubessem como era aplicado. Tantos destes ensinamentos que pareciam estar acima do intelecto de uma criança vieram com exercícios, vieram com revelações e vieram com diversão. Não há forma melhor de ensinar uma criança uma verdade intelectual do que dar a elas um exercício que é divertido e que elas gostariam de repetir, mas que tem um significado profundo, porque conforme elas crescem, elas entendem. Algumas delas entendem imediatamente. Eu percebo, eu vejo. Eu realmente sou o peixe. Eu sou um com o peixe. Então alguns deles diziam, deixe-nos dar um nome a isto. Então houve muitos peixes, muitos oceanos com nomes na Lemúria. Interessante, não é? Como as culturas, às vezes, formatam a realidade. A cultura na qual vocês estão, chamada humanismo, neste momento, formata as respostas para suas perguntas. E vocês nem mesmo sabem. Vocês nem mesmo compreendem que vocês estão escolhendo certas coisas lógicas baseado naquilo que é real para vocês, mas que é cultural. Eu apenas gostaria de dar a vocês uma pequena explicação divertida sobre como a cultura pode formatar aquilo que acontece ao seu redor e como você poderia se sentir com relação às coisas. Eu pintarei algo para vocês em sua mente de uma cultura que existe em um outro planeta. Eu falarei sobre uma cultura passada. E eu falarei sobre ela de uma forma leve, isto é, de uma forma bem-humorada, porque vocês gostarão disto. E vocês se perguntarão se possivelmente é verdade. E então vocês entenderão, a partir desse exercício divertido, como as crianças que vocês são. Imagine uma cultura. E a lógica é assim. Quanto mais velho o humano é, melhor ele se torna. E quando você dá uma olhada em quem tem mais conhecimento, quem é mais paciente, quem é mais amoroso e quem é o mais sábio, isso pertenceria àqueles que viviam mais tempo. Portanto, qualquer um que vivesse um tempo longo era visto por aquela cultura como acima dos outros, bem acima dos outros. E, portanto, a cultura realmente adorava a idade. E isto produziu toda uma miríade de indústrias que espelhavam a idade. E você ia para a loja e você via todas as maquiagens. E então se escolhia aquilo que te fazia parecer mais velho. E era bom. E havia algumas maquiagens e alguns batons e algumas máscaras e tudo aquilo, homens e mulheres, que realmente imitavam peles mais velhas. Eles adoravam aquilo. E é claro, aqueles que faziam isso da melhor forma eram aquelas que eles compravam, era marketing. E estavam em sua mídia, vocês podiam vê-lo. Aqueles que pareciam mais velhos venciam. As propagandas eram especiais. Eles tinham nomes especiais. Você poderia imaginar o que seriam. Seniors. Maquiagem velha para você. Todas estas coisas para fazer com que você se parecesse como uma pessoa mais velha. E quanto mais velho você parecesse, mais respeitado você era, mesmo que eles soubessem que você não era tão velho. Isso parece familiar. Imagine tal coisa. Nesta cultura, vocês literalmente têm aquilo de uma outra forma. Contra todas as probabilidades, para algum de vocês aqui, os jovens decidiram fazer suas roupas parecerem velhas. E quanto mais velhas as roupas podem parecer, melhores elas são. Então vocês têm roupas que parecem velhas em pessoas jovens, e isso é um paradigma. É uma cultura. Mas, se você tivesse essa cultura onde a idade era tão respeitada que todos queriam parecer como pessoas mais velhas, você pode imaginar os produtos de cabelo.
Quantos tons de cinza? Eles eram todos maravilhosos. E todos usavam cinza. Agora, isso parece engraçado, divertido. E existe. Ou existiu. Em um tempo, em uma cultura, em um planeta. Nesta galáxia. E você diria bem, que curioso. E que interessante. E o único motivo para eu dar isso a vocês você pode imaginar agora, perguntar a eles algumas coisas a respeito da vida, a respeito de coisas espirituais, a respeito de como as coisas poderão funcionar, e as respostas seriam completa e totalmente distorcidas para representar o que eles acreditam ser melhor. Eu dou isto a vocês apenas para mostrar que mudança de paradigma realmente muda aquilo que vocês pensam e como vocês pensam. Portanto, nós convidamos vocês novamente para sair de uma caixa na qual vocês estão agora, onde vocês pensam que compreendem a forma como as coisas funcionam e o que é importante. Uma caixa que apaga, supostamente, tudo o que foi ensinado a vocês. É impossível, meus queridos, realmente fazer isso. Mas vocês podem trabalhar nisto até um ponto onde você chega a um lugar neutro, tanto quanto puder, para fazer algumas das perguntas para si mesmo. Para olhar-se no espelho e dizer, quem sou eu? Sem ver a velhice. Olhar no espelho e ver Deus em si mesmo, um reflexo de si mesmo, que diz, de fato, eu posso ser um peixe, eu posso ser uma árvore, porque tudo é um. E os sistemas que eu penso serem separados não são. E o paradigma no qual eu cresci, e o que eu aprendi, e o que é ensinado como sendo bom ou não sendo bom, é cultural e temporário. E a verdadeira verdade é o que eu vejo no espelho. É um espelho que reflete o Criador em mim. E junto com meu eu superior, eu sairei deste lugar, você poderia dizer, e eu espelharei aquilo que eu vi aqui, como Deus, em toda parte que eu for. Não me importando com o que a cultura pense, não me importando de forma alguma com o que me foi ensinado, mas ao invés disso, me importando com a compaixão, gentileza, reação aos outros, reação ao ser, vendo o espelho que eu vejo em mim e em todos os outros, projetando a energia do amor, sendo compassivo onde outros não são, tendo a sabedoria da reflexão. Alguns de vocês compreenderão esta mensagem, outros não. Mas é assim que é, meus queridos. Este é o livre-arbítrio disto. Eu dei uma mensagem muito específica sobre um raio específico na roda de ensinamentos para aqueles que estão aqui especificamente. Mas estou dizendo ao meu parceiro que tudo isso será compartilhado com outros, porque haverá outros, eventualmente, que estudarão os raios e que verão e compreenderão algumas das coisas enigmáticas que eu acabei de dar a vocês. Antes de eu dizer o que eu sempre digo ao fechar, eu lembrarei a vocês novamente o propósito da canalização neste tempo, na Terra, nesta mudança. É o mesmo propósito. É o motivo pelo qual nós damos a vocês a roda de ensinamentos. Verdades centrais de amor, compaixão, gentileza, benevolência. É a forma como a natureza humana se tornará. É inevitável, conforme vocês estudam a si mesmos e evoluem, que a luz guie o caminho. Que não acontecerá imediatamente, e haverá impaciência e até mesmo aqueles, eventualmente, que dirão, é uma piada, não está acontecendo. Mesmo enquanto eles permanecem entre trabalhadores da luz que estão evoluindo, eles não verão o que vocês veem.
E eu digo isto para que vocês possam se preparar para dissensões, aqueles que não acreditarão, trabalhadores da luz que se afastarão porque é difícil demais, mas a velha alma que persegue esta verdade, aqueles que perseguem isto, encontrarão um centro que os guiará e, como eu disse anteriormente hoje, expandirá, explodirá um despertar quando vocês nunca mais poderão voltar. E verdadeiramente estenderá suas vidas e vocês verão isto. E verdadeiramente mudará o que vocês pensam que não podia ser mudado e vocês verão isto. Então se torna mais pessoal do que qualquer outra coisa. De forma que ninguém jamais poderá te dissuadir desta verdade. Ninguém poderá se dissuadir do amor. E isto é o centro. E assim é.